Sabe, geralmente quando a gente pensa em rituais religiosos antigos, existe meio que uma expectativa quase automática de rigidez, né? Com certeza, uma coisa bem engessada. Exato. É como olhar para, sei lá, um protocolo militar, um manual de instruções hiper detalhado. A ideia geral é sempre aquela coisa de que o manual manda fazer A, então a pessoa vai lá e faz A, e o resultado espiritual B simplesmente acontece. É um processo binário, né? Muito binário. E, de certa forma, é até muito reconfortante. Porque, olha, o cérebro humano adora coisas que podem ser categorizadas, sabe? Coisas que a gente pode colocar numa caixinha e repetir de forma perfeitamente previsível. Sem dúvida. E a previsibilidade de um rito, ela oferece uma falsa sensação de controle sobre o divino, entende? A liturgia, ao longo dos séculos, foi desenhada justamente para ser inquestionável. Ninguém pode sair da linha. Exatamente. Se existe um passo a passo ali, ninguém precisa pensar muito sobre o porquê de estar fazendo aquilo. A pessoa apenas, repete o gesto e pronto. E é exatamente aí que a nossa análise de hoje vai virar a mesa. Porque quando a gente abre uma janela direta para a história antiga e olha bem de perto para um dos eventos mais famosos que já aconteceram nas margens de um rio lá no Oriente Médio, esse tal manual de instruções simplesmente voa pela janela. Voa longe. Longe. Nós estamos falando de uma cena cheia de nuances, cara, de tensões humanas reais e de quebras de protocolo que destroem completamente essa ideia de um ritual engessado. É uma destruição total. Então, para quem nos escuta e gosta de ver as narrativas tradicionais sendo viradas do avesso, hoje nós temos um prato cheio. Nós vamos dissecar o momento em que Jesus vai até o Rio Jordão para encontrar João. E a nossa bússola para essa exploração é um material fascinante escrito pelo irmão Marcelo Oliveira. Um documento bem denso, por sinal. Muito denso, intitulado Mateus 3, versos 13 ao 17.docs. E ele nos propõe olhar para esse evento através de uma lente dupla. Primeiro, uma análise etimológica profunda do grego koiné, e segundo, uma perspectiva teológica bastante singular chamada triofanista. O que é fascinante aqui é como uma lupa etimológica consegue revelar engrenagens escondidas no texto original, sabe? Nós temos o péssimo hábito de ler textos de milhares de anos atrás, usando os óculos da nossa cultura atual. Nossa, o tempo todo. A gente projeta o agora no passado, né? Exatamente. Mas, quando mergulhamos nas raízes do grego antigo, percebemos que o idioma não é apenas um conjunto de palavras aleatórias. É um mecanismo de precisão absurda. Como um relógio suíço da linguagem. Perfeito. O tempo de um verbo ou o uso de um advérbio específico, isso pode alterar drasticamente a natureza de uma cena inteira. O que uma leitura superficial enxerga como a criação de uma obrigação religiosa perpétua, a análise do texto original revela ser algo fundamentalmente diferente. Que seria uma exceção puramente momentânea. Exato, uma exceção com prazo de validade. Certo, vamos desempacotar isso, porque antes de chegarmos nessa exceção, a gente precisa montar o palco. A cena por si só já tem uma carga dramática absurda, sabe? Tem mesmo. É um encontro de gigantes. Pois é. O texto nos situa com Jesus vindo lá da Galileia em direção ao Jordão. E a própria palavra Jesus, como a análise aponta logo de início, no grego original é Jesus. E isso que é a forma helenizada do hebraico Yeshua. Que significa literalmente Salvador. Então a gente tem essa figura central caminhando com um propósito muito direto até João. E a intenção dele é descrita com o verbo baptistenai, que, na superfície, é a ação física de ser imergido na água. Mas aí que está o ponto. Quando os dois se encontram, o clima pesa de um jeito, olha, a tensão corta o ar. João não dá apenas um não educado. A palavra grega usada ali para a reação de João é epichereisen. E essa escolha de palavras pelo autor antigo é vital. O verbo epichereisen não descreve uma recusa passiva, melhor não. Não é um tapinha nas costas. De jeito nenhum. Ele carrega um peso de esforço físico e contínuo, uma resistência ativa mesmo. João literalmente tentou impedir, ele se colocou como uma barreira física e emocional contra aquela ação. Ele barrou a passagem. Sim. Na cabeça de João, há uma inversão completa da ordem natural das coisas.
Ele chega a dizer que precisava ser imergido por Jesus, questionando por que as posições estavam trocadas. Para a nossa audiência visualizar o quão chocante é esse momento, vamos fazer um exercício. Pense na seguinte situação lá no mundo corporativo moderno. Imagine que o CEO global de uma multinacional gigantesca aparece no seu primeiríssimo dia de trabalho. Nossa, ok. Visualizando. Aí ele ignora toda a diretoria engravatada, vai direto para a mesa de um estagiário que, sei lá, acabou de ser contratado, senta na frente dele e diz assim: "Ei, eu preciso que você conduza a minha avaliação de desempenho agora mesmo." O estagiário entraria em colapso. Em pânico total, ele obviamente diria: "Pera, o quê? Eu é que preciso ser avaliado, você é o dono da empresa." É uma ótima analogia. É uma quebra de hierarquia que não faz o menor sentido lógico, né? E aqui entra a minha grande dúvida para você. Por que João reage com tanto choque? Quer dizer, o material argumenta que a imersão que João praticava era estritamente ligada a um arrependimento pessoal e introspectivo, certo? Exatamente. Era sobre lavar a velha vida. Mas Jesus não tinha do que se arrepender. Então qual é a lógica de passar por um rito de purificação se não há o que purificar? A falta de lógica aparente é justamente o que o autor do nosso documento base tenta desvendar. E ele faz isso fugindo daquela teologia tradicional que a gente conhece e focando na mecânica pura do grego antigo. Na estrutura das palavras. Isso. A resposta de Jesus para essa recusa desesperada de João não é uma carteirada. Ele não vira o CEO autoritário. Não, de forma alguma. Ele não diz faça porque eu sou o Salvador e eu tô mandando. A expressão exata lá no texto é apes arte. O termo apes é um imperativo no tempo aoristo, que significa deixar ou permitir. Apes arte. Isso. E o ponto crucial aqui, e o documento bate muito nessa tecla, é o tempo aoristo no grego. Diferente de outros tempos verbais que indicam uma ação contínua ou um hábito da pessoa, o aoristo frequentemente captura um instante isolado. Tipo um recorte de tempo. Um flash, uma ação pontual e finita no tempo. E isso vem acompanhado do advérbio arte, que significa agora, ou melhor ainda, por enquanto. Deixa assim por enquanto. Exato. Uau! Cara, isso muda completamente a textura da conversa. Não há inauguração de uma lei universal para todo sempre. Se ele está usando um marcador de tempo tão específico como por enquanto, ele está literalmente colocando um prazo de validade nessa ação, não é? É a definição absoluta de uma contingência. O texto argumenta fortemente que essa fraseologia destrói a ideia de que ali, naquele rio, estava sendo estabelecida uma ordem litúrgica contínua para gerações futuras. É quase como se ele dissesse: eu sei que é estranho, mas abre uma exceção só hoje. Perfeito, Jesus está pedindo que João abra uma exceção. E ao usar o verbo deixar, ele está honrando o livre-arbítrio de João. Ele não anula a vontade do outro homem por força divina. Ele não obriga. Não. Em vez disso, ele acrescenta o termo impessoal, dei, indicando que convém ou que é necessário que façam aquilo naquele exato momento. É um convite para participar de uma exceção estratégica, sabe? Uma exceção que atende a um propósito muito maior do que a água em si. E olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque é exatamente nesse propósito maior que a minha mente deu um nó quando eu li a análise do irmão Anselmo. A justificativa que Jesus dá para convencer João é super famosa, né? Todo mundo conhece. Pros pleromen pathesis dikaiosines. Para cumprir toda a justiça. Para cumprir toda a justiça. Ok, eu preciso ser o advogado do diabo aqui, só um pouquinho. Porque durante séculos e séculos, milhões de pessoas leram cumprir a justiça e interpretaram imediatamente como, bom, entrar na água é a regra definitiva de retidão. É a coisa sagrada a se fazer para sempre por qualquer cristão. É o padrão interpretativo número 1. Então, como esse estudo consegue contornar 2000 anos dessa interpretação consolidada para dizer que não se trata de uma ordenança perpétua? Tipo, isso não seria forçar um pouco a barra da interpretação? Sabe, pareceria forçar a barra se a gente olhasse apenas para esse versículo isolado numa bolha.
Mas a análise do Marcelo Oliveira desfaz essa armadilha teológica conectando o evento com uma declaração do próprio João Batista registrada em outro documento. Qual documento? O Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículo 31. Ah, certo. Onde ele explica o porquê de estar lá. Exatamente. Lá, João explica o verdadeiro motivo do seu trabalho no Rio Jordão. Ele diz claramente, com todas as letras, que veio batizando com água para que o Messias fosse manifestado a Israel. Espera, então a água era apenas um instrumento. Um meio para um fim. Tipo, como um líquido revelador numa daquelas salas escuras de fotografia antiga. Sabe? O banho químico não é o objetivo final da fotografia. O fotógrafo não quer a química. O objetivo é ver a imagem que aparece no papel. Olha, essa analogia é simplesmente excelente. O ato físico de entrar na água não era a justiça em sua essência. A água não era a justiça. Não. A justiça, segundo a tese que a gente está explorando hoje, era o ato de obediência de João. O documento mostra que João havia recebido uma ordem direta do Pai de que, ao realizar aquela imersão específica, ele veria um sinal inconfundível. Um sinal confirmando quem era o Messias. Exato. Jesus estava, na verdade, dizendo, olha, nós precisamos fazer isso agora, como uma exceção à regra do arrependimento, para que você possa obedecer à ordem divina que recebeu. Nossa, faz muito sentido. E o seu ministério inauguraria a nova aliança. Então, a justiça ali não era a pureza moral da água, entende? Era a submissão de João à ordem recebida e a submissão de Jesus à necessidade que João tinha de ver esse sinal. Cara, isso é de uma sofisticação emocional estratégica brilhante. Pensa bem, Jesus se sujeita a um rito do qual ele não tem a menor necessidade, só para que o outro homem, o João, possa completar a própria missão dele. É um ato profundo de empatia. Sim, ele entra na água da condição humana pura e simplesmente por empatia e por validação do ministério do outro. Só que, e aqui o documento ganha uma atração absurda, as coisas não ficam apenas no campo das emoções humanas ali na margem do rio. Nem um pouco. O cenário muda drasticamente. Sim, porque assim que essa imersão acontece, a narrativa explode para uma escala cósmica absurda. O verbo no grego muda para indicar que a ação física da água terminou, né? A palavra baptiseis. E aí surge a palavra eutis, Eutés. que significa imediatamente. Imediatamente. Ele sai logo da água sem perder tempo. E então, cara, o céu inteiro entra na equação. E o texto é incrivelmente visual nessa parte. Ele diz, Kai e do aneoktesan hoi uranoi. Eis que os céus se abriram. E, novamente, a gramática grega nos dá umas pistas maravilhosas. Que tipo de pista? O verbo aneoktesan, ele está numa voz passiva que sugere uma ruptura violenta. Não é só abrir, é um rasgo definitivo provocado por uma força externa muito poderosa. Não é como abrir uma porta de casa suavemente. De jeito nenhum. É como um tecido sendo rasgado no meio. E é neste exato milissegundo de ruptura que atingimos o clímax teológico de todo esse material. A manifestação triofanista. A famosa triofonia que o texto defende. Isso. O Espírito desce com a aparência de uma pomba e uma voz ecoa diretamente desse rasgo nos céus. Ok, calma, eu preciso que a gente vá devagar agora, porque, olha, esse conceito de triofonia é muito denso e eu tive que reler o material umas 3 vezes, suando frio, para conseguir absorver. É normal, é uma quebra de paradigma bem forte. Totalmente. A definição exata que o documento traz é, abre aspas, um espírito manifesto em 2 corpos, um como pai e outro como filho, ação de um espírito onipresente, fecha aspas. É uma definição bem precisa. Mas se eu entendi bem, isso desafia frontalmente aquela imagem clássica que a maioria da nossa audiência deve ter. A mente moderna foi meio que treinada, sabe, pela arte renascentista, pelas pinturas, a imaginar 3 entidades distintas. 3 figuras literais sentadas em 3 tronos diferentes, batendo papo numa sala celestial. É a imagem padrão que nos venderam. Sim, mas a triofania joga tudo isso por terra, né? Como a gente consegue visualizar essa mecânica toda sem transformar a ideia num quebra-cabeça impossível de resolver?
Olha, a grande dificuldade está na nossa limitação espacial mesmo. A nossa mente humana opera em 3 dimensões bem restritas, então a gente automaticamente imagina pessoas separadas ocupando espaços separados. A gente precisa ver a delimitação física das coisas. Exato. Mas a perspectiva triunfanista, apresentada na análise, exige que a gente aceite a premissa de um único espírito totalmente invisível e, acima de tudo, onipresente. Que está em todo lugar ao mesmo tempo. Perfeito. Esse espírito não está confinado a um lugar específico no céu. Naquele exato momento no Rio Jordão, essa essência divina única, singular, está operando de forma visível e simultânea em várias frentes. Como se fossem frequências diferentes de um mesmo sinal de rádio. Como assim? Desenvolve essa ideia. Pensa assim. Imagine uma torre de transmissão gigantesca, invisível, no meio de uma cidade. Em um aparelho de rádio, ela toca uma música clássica, que para nós seria o corpo carnal de Jesus saindo da água naquele momento. Certo? Primeira manifestação. Aí em outro aparelho na mesma sala, a mesma torre, está transmitindo um bip de alerta visual, que seria a pomba descendo do céu rasgado, e ao mesmo tempo nos alto-falantes espalhados pela cidade, a mesma torre transmite uma voz ao vivo, que é a voz dos céus. Tudo ao mesmo tempo. Sim. São manifestações completamente diferentes para os nossos ouvidos e olhos. Sabe, mas a fonte, a eletricidade, a antena principal gerando tudo isso é rigorosamente uma só. É mais ou menos por aí. Então, o que tudo isso significa? Olha, essa imagem da rádio traduz perfeitamente a mecânica da triofania. É brilhante. É uma ação multidimensional de uma única fonte. Aquele espírito onipresente se manifesta fisicamente no corpo do filho, ali molhado na água, e simultaneamente assume uma forma metafísica visível, a pomba, que o texto deixa claro que não desce como um pássaro literal cheio de penas, mas como um símbolo tátil, uma representação de unção e capacitação messiânica. Um sinal de autoridade. Isso. E, completando o quadro inteiro, esse mesmo espírito onipresente verbaliza audivelmente a partir de um corpo metafísico do Pai. Tudo isso desenhado cirurgicamente para um único espectador ter a confirmação que ele precisava, que era o João Batista. Cara, minha cabeça está dando voltas com a complexidade disso. Todo esse espetáculo, tipo o céu se rasgando no meio, a manifestação simultânea nessas 3 frentes... Tudo isso foi a resposta imediata à obediência lá do João. Foi o bendito líquido revelador daquela fotografia que a gente mencionou antes. Exatamente, o sinal definitivo. Mas sabe, tem um detalhe nessa voz dos céus que me deixou meio intrigado durante a leitura. A voz declara, no grego, o tos estin o uios mo o agapetos. Este é o meu filho amado. Pois é, este é o meu filho amado. A tendência de qualquer ser humano ouvindo essas palavras é projetar imediatamente a nossa biologia terrestre, a nossa rotina humana para o divino, né? A gente sempre humaniza o divino. Sempre. A gente escuta a palavra pai e a palavra filho e pensa na hora em DNA, sabe? Numa linha do tempo linear onde o pai teve que existir antes do filho, uma relação de reprodução, gravidez, essas coisas. E a tradição teológica frequentemente embarcou nessa mesma projeção humana ao longo dos séculos. Mas o autor do nosso texto, o Marcelo Oliveira, é super categórico ao alertar contra essa leitura literal biológica. Ele foge disso. Totalmente. Ele introduz um termo que é fundamental para a gente entender o documento. É a filiação criativa e não paternal. Filiação criativa. Isso. Se conectarmos isso a um panorama maior de toda a triofania, a gente percebe que não se trata de genealogia de jeito nenhum. Não é uma reprodução divina no sentido humano. Aquele corpo humano, Jesus que saiu da água ali, foi criado, foi gerado por aquele espírito onipresente de forma muito específica. Para um fim específico. Exato, para abrigar a sua própria essência no mundo físico e palpável. A relação ali descrita não é de pai e filho humanos, mas de um criador e um vaso criado por uma missão redentora muito clara. Nossa, então a palavra filho é quase como uma concessão de linguagem.
Tipo uma metáfora que o cérebro humano daquela época conseguia processar para entender uma relação de profunda aprovação e de origem criacional, mas não uma certidão de nascimento de cartório no sentido humano da coisa. Exatamente isso. A voz vinda do céu está, na verdade, validando a função e a criação daquele corpo para a missão que se inicia ali, marcada pela descida do Espírito na forma de pomba, que, aliás, ecoa diretamente aquela unção descrita lá atrás nos textos antigos do profeta Isaías. É uma grande conexão histórica. Sim, é a inauguração de uma engrenagem redentora super complexa e não a apresentação de um álbum de família cósmico. A densidade do que aconteceu naqueles poucos minutos no Rio Jordão é realmente impressionante, sabe? Principalmente quando a gente tira aquelas grossas camadas de verniz que os séculos de interpretações automáticas e rasas foram colocando por cima do texto. E o texto limpo é muito mais profundo. Muito mais. Nós estamos lidando com o respeito ao livre-arbítrio, com exceções estratégicas de tempo, o verdadeiro significado prático de obediência, a validação de um ministério isolado e essa arquitetura metafísica simplesmente alucinante de um espírito onipresente. É muita informação num texto tão curto. Pois é. O que, de forma quase inevitável, nos traz a pergunta de $1 milhão. Porque para quem acompanha a nossa análise agora, seja lavando a louça, dirigindo para o trabalho, ou simplesmente buscando expandir os horizontes intelectuais, por que tudo isso importa hoje? Essa é a parte essencial. Sim, como é que nós pegamos uma discussão complexa sobre conjugações aoristas do grego e o conceito abstrato de triofania e transformamos em algo prático e aplicável para a nossa mente contemporânea no dia a dia? Olha, a grande sacada do estudo do irmão Marcelo está justamente na sua conclusão, que faz perfeitamente essa ponte com o presente. O que ele diz lá no final? Ele constrói todo esse argumento linguístico e teológico para mostrar que aquele evento aquático foi uma contingência. Foi um símbolo muito poderoso, sim, com certeza, mas estritamente restrito ao seu momento e ao seu propósito de inaugurar a era messiânica. Ficou lá no passado. Exato. O erro histórico, segundo ele, foi congelar a água do Jordão e transformar aquele momento em uma gaiola perpétua para todo mundo. Fazer da exceção a regra. Isso. Se compreendemos que a imersão física de Jesus foi por enquanto, uma exceção feita só para validar a nova era para o João, a pergunta lógica imediata é: bom, qual é a regra que fica para nós, então? Qual é o substituto? E o documento encerra lindamente citando uma diretriz muito posterior, que está lá em Mateus 28, versículo 20, afirmando que a verdadeira ordem contínua, aquela que ecoa até nós hoje, é a imersão no conhecimento cristão. Cara, isso faz um sentido absurdo? Não faz. Faz muito. A água, lá atrás, era só o veículo de preparação, a química da foto. Mas uma vez que a nova era começou para valer, o foco muda do corpo físico, da carne molhada, para a mente e o espírito. Perfeito. O tangível dá lugar ao intangível. O ato de mergulhar a cabeça física na água de um rio é substituído pelo ato de mergulhar a mente humana no entendimento profundo das coisas. E, honestamente, não é exatamente isso que quem nos escuta está fazendo neste exato momento aqui com a gente. Literalmente, é isso que estamos fazendo. A busca incessante por investigar as raízes originais de um texto, sabe? Esse esforço de não aceitar a superfície pronta das doutrinas herdadas, tentar compreender as engrenagens finas de um conceito tão difícil quanto a teofania, isso é, segundo a própria análise, a verdadeira imersão transformadora. É encharcar o intelecto e não o corpo. O convite que essa análise nos faz, no fim das contas, é um chamado muito claro ao amadurecimento intelectual e espiritual. É um convite para ultrapassar aquele fascínio quase infantil pelo rito externo, pelas repetições mecânicas de domingo e assumir o compromisso que é muito, muito mais desafiador. Que é o conhecimento interno. Isso é imersão na palavra, no entendimento. Então, só para resumir toda a tese do documento. Por favor. A famosa cena no Jordão foi um momento de extrema tensão e, paradoxalmente, de humildade estratégica. Jesus aceita uma exceção, o tal do por enquanto grego, apenas para honrar a obediência de um homem. O João Batista. E isso desencadeou a triofania,
que foi a prova visual e auditiva de um único espírito onipresente agindo no mundo físico e no metafísico simultaneamente, validando ali o início de uma redenção global. Isso levanta uma questão importante, sabe? O rito em si não era o destino final. Ele era apenas a porta de entrada. Nossa, olha, o rito não era o destino, era apenas a porta. Eu acho que essa frase resume perfeitamente a nossa jornada inteira de hoje. Foi uma quebra de paradigmas. Total. E para encerrar essa nossa exploração aprofundada de hoje, eu quero retomar rapidinho o nosso ponto de partida. Aquela nossa necessidade humana de colocar absolutamente tudo em caixinhas rígidas, lembra? Os nossos manuais de instruções. Isso. Eu quero propor um pensamento meio provocativo para quem nos escuta levar para casa ou para o trânsito e refletir mais tarde. Vamos lá. Baseado nessa ideia toda de um espírito onipresente que nós discutimos e principalmente da tal filiação criativa, nós vimos hoje como palavras que a gente usa todo dia, tipo justiça, ritual e até pai e filho, podem ser brutalmente limitadas e até enganosas, né? Elas não dão conta da grandeza divina. Está lá no Rio Jordão. É a ação de um único ser infinito que simplesmente não cabe uma única forma e que estava falando a partir de uma dimensão metafísica gigantesca diretamente para o seu próprio vaso, o seu corpo no mundo físico humano. É um circuito fechado de comunicação. Sim. Então, a pergunta que fica é a seguinte: até que ponto a própria linguagem humana, com os nossos pronomes restritos, os nossos tempos verbais supercurtos e as nossas metáforas biológicas de família, até que ponto tudo isso está, na verdade, nos aprisionando? Uma excelente reflexão. Será que nós passamos os últimos milênios tentando de forma teimosa engarrafar o oceano cósmico inteiro dentro de um copo de água feito puramente de gramática humana? E com isso, a gente acabou perdendo de vista a imensidão que está lá fora? É muito provável que sim. Fica essa semente aí para germinar na mente de vocês que acompanharam a gente. E olha, muito obrigado mesmo a todos que nos fizeram companhia até o final de mais essa exploração profunda do texto antigo hoje. Foi incrível. Muito obrigada pela companhia. O prazer foi nosso. Continuem questionando o que parece óbvio na superfície. Continuem sempre buscando as raízes ocultas das coisas. E a gente se encontra com certeza na nossa próxima imersão no conhecimento. Até lá!